A era moderna vem sendo chamada corretamente de Era da Razão. Nunca antes a humanidade testemunhou um desenvolvimento tão amplo e veloz das ciências, invenções e informações. Se hoje o ser humano obteve um controle tão grande da natureza e do seu entorno, isso só foi possível devido ao uso de seu poderoso intelecto. Já a intuição significa a apreensão de verdades, fatos, etc., independente das percepções sensoriais ou do processo de raciocínio. A Vedanta afirma que a intuição é extremamente sutil e não é alcançada pelas mentes comuns, mas apenas as mentes purificadas pelas práticas espirituais. Nesta palestra, vamos discutir sobre as diferenças entre intelecto e intuição, e sobre a superioridade da intuição. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa noite. O tema da nossa conversa de hoje é intelecto e intuição. É um tema bem oportuno para a época que a gente vive hoje, que nós vivemos na era da razão. A humanidade passa por diversas eras e nós estamos no meio da era da razão. A era da razão é uma era que é focada muito mais na parte intelectual do ser humano do que qualquer outra coisa. A humanidade nunca testemunhou um avanço tão explosivo assim das ciências, tecnologia, invenções, informação, transmissão da informação, captação da informação. A humanidade nunca passou por isso. Ou seja, o momento que nós estamos passando agora é um momento que a humanidade nunca passou. Existe uma quantidade, um desenvolvimento tão, palavra explosiva, né, vamos dizer assim, porque é sem precedentes na história da humanidade o que nós estamos passando agora. É uma revolução mesmo. Uma revolução tecnológica, revolução da ciência. Na palestra aqui, no lançamento do livro que teve aqui no sábado, o embaixador da Índia, ele falou, ele é embaixador da Índia, então ele está por dentro de tudo, né, dessa parte do governo, que está acontecendo no país, entre os países também. Ele disse que a Índia agora está passando por uma revolução muito grande digital. Ele falou que essa é uma revolução que não é invisível, não aparece à superfície, mas que afeta toda a sociedade e que uma hora ela vai aparecer na superfície. Mas o que ele falou a respeito da Índia não acontece só na Índia, nós estamos passando por essa revolução também. O Brasil, os Estados Unidos, na verdade a humanidade toda está passando no meio de uma revolução sem precedentes. E onde o ser humano tem um controle muito maior da natureza em si. Então, o ser humano ele tem a capacidade de não só encontrar o melhor meio ambiente para viver ou se defender das coisas da natureza, mas ele tem a capacidade de inovar, criar novas coisas, explorar a natureza e colocar a natureza sob seus pés. Então tem um avanço muito grande nesse sentido hoje. Agora, isso tudo é possível somente através de uma faculdade que o ser humano tem, que é a faculdade da inteligência humana. Então todos os avanços da sociedade hoje se devem unicamente à inteligência humana. Então a ciência e a tecnologia,
tem os seus aspectos teóricos, seus aspectos práticos, mas tudo se dá no reino da inteligência humana. Então a inteligência começa na inteligência e depois começa a explorar. Então nós podemos dizer hoje que o ser humano intelectual moderno, ele tem uma adoração, como se ele adorasse o ser humano que controla o universo físico através do seu intelecto. Então ele adora os avanços do cérebro, os avanços que o cérebro é capaz de desvendar, construir. Eu tenho uma experiência disso porque eu sou da área científica também. Então eu lembro que na universidade era a mentalidade quase da totalidade dos alunos era essa, uma mentalidade científica, sem nenhuma abertura para nada que não pudesse ser provado através da ciência, através da física e de outras coisas sensoriais. Então é como se o ser humano adorasse, ou se ele adorasse os avanços do cérebro, em detrimento das outras coisas relacionadas ao ser humano. Então é uma adoração ao intelecto humano, isso que acontece hoje em dia, a adoração ao intelecto humano. Muito antes, na história, nós vemos que o ser humano descobriu que o conhecimento é poder. Então tudo aquilo que nós conhecemos intelectualmente, nós exercemos poder sobre aquilo. Então todo o poder que a humanidade tem hoje é devido a esse conhecimento, ou seja, o conhecimento que traz poder. Então é como a curiosidade inerente que o ser humano tem, que vai desenvolvendo, né, a sociedade, e desde a era do fogo, né, foi evoluindo até chegar ao descobrimento por exemplo, da fabricação de uma bomba nuclear, né, que é capaz de destruir toda a humanidade. Então nós vemos que o ser humano, a curiosidade do ser humano, né, não tem limites. E tudo isso, por trás de tudo isso está o poder do intelecto. Então, nosso poder, o poder por trás de toda a sociedade, tudo que nós vemos hoje, né, uma cidade como São Paulo, por trás de tudo isso está o intelecto do ser humano. Então, o que distingue, né, um Homo sapiens, um ser humano, de um animal, é isso, essa capacidade do ser humano tem de usar o seu intelecto, né, para várias coisas. O que é o intelecto? Nós falamos muito de intelecto, passa a ser uma coisa até meio abstrata. Né? O que é o intelecto? É apenas a faculdade de pensar, apenas a faculdade de refletir sobre alguma coisa ou criar alguma coisa? Na enciclopédia tem uma definição para o que é o intelecto. A definição da enciclopédia inteligência é descrita como a habilidade geral do organismo de agir como um todo para utilizar esse entendimento ganhado em experiências passadas, de forma a lidar com situações novas ou similares, e de se ajustar e se adaptar rapidamente ao meio ambiente, de aprender sem dificuldade ou de formar novos padrões de comportamento para novas situações, pela modificação e o reajuste daqueles que já foram adquiridos. Então, essa é a definição do que é inteligência ou do que é intelecto, de acordo com a enciclopédia. Se nós observarmos essa definição, nós vemos que essa faculdade do intelecto tem relação com o mundo externo somente, aquilo que o ser humano reage ou age no mundo externo. Então, o ser humano ele estuda o mundo externo, ele entende, ele reage ao mundo externo. Então, o conjunto dessas reações, desse entendimento, nós dizemos que é o intelecto, a capacidade do intelecto do ser humano. O ser humano, ao longo da história também, o próprio tamanho do cérebro do ser humano prova que ele vem ao longo da história tentando desenvolver o intelecto, porque nós temos um cérebro grande, né, em comparação com outros animais. O nosso cérebro é desenvolvido, apesar de a gente não usar a totalidade da capacidade do cérebro. Na verdade, nós usamos muito pouco. Uma coisa bem curiosa, não tem nada a ver com a palestra, mas um dos animais mais inteligentes que tem é o corvo. Não sei se vocês já leram sobre isso. O corvo ele tem até a capacidade de criar ferramentas. Tem um vídeo da CNN que mostra. Então, às vezes, a inteligência não está tão relacionada com o tamanho do cérebro, né? Nós vemos que um corvo que tem um cérebro minúsculo é mais inteligente do que vários animais que têm um cérebro maior.
Então, o tamanho do cérebro não está diretamente relacionado à inteligência do animal. Mas tem um vídeo muito interessante da CNN que mostra um corvo criando ferramentas. Então, ele cria várias ferramentas e passa de um estágio para o outro até conseguir a comida que eles colocaram lá. Enquanto outros animais não conseguiriam fazer isso. Então, é interessante como o tamanho do cérebro não está diretamente ligado à inteligência do ser em si, né? Antes da teoria da evolução, de Darwin, né, que todos nós conhecemos mais ou menos, existia uma teoria entre os filósofos que o ser humano ele nascia na Terra como uma tábula rasa, ou seja, ele nasce sem saber nada e ele vai aprendendo ao longo da vida. Tinha essa crença entre alguns filósofos. Um deles é o John Locke. Então ele acreditava que o homem nascia com uma mente branca e ele ia desenvolvendo ao longo da vida, ia adquirindo conhecimento. Mas, através da teoria da evolução, né, os cientistas passaram a entender que o ser humano ele passou por um longo passado biológico. Então, todos nós temos um longo passado biológico e é isso que fez a gente ser o que a gente é hoje, biologicamente falando. Então, como seres humanos desenvolvidos, capazes de fazer várias coisas, nós temos um passado biológico, nossos ancestrais. E não apenas existe o passado biológico, mas existe o passado psicológico também. Então, nossa capacidade de pensar como nós pensamos hoje é devido à nossa herança psicológica também. Se vocês observarem hoje as crianças que nascem hoje em dia, é interessante de ver como elas já nascem com uma capacidade de enfrentar a tecnologia muito maior do que nós no passado, né? Pelo menos na minha época, né? Que, assim, hoje em dia as crianças nascem já sabendo mexer no celular, com 2 anos de idade já sabe fazer várias coisas que exigem uma inteligência prévia. Então nós vemos que existe uma ciência que essa é a ciência da evolução ancestral, o que os nossos ancestrais nos trouxeram psicologicamente, biologicamente, e o que nós somos hoje. Nós somos herança dos nossos ancestrais. Espiritualmente isso também vale. Então nós vemos que tem uma linhagem espiritual de seres que da mesma família de um grande santo, por exemplo, que eles desenvolvem a mesma tendência. Então vocês veem que os ancestrais eles trazem, né, eles delegam essa herança para toda a linhagem que vem à frente. Então nós temos essa herança da evolução. Nós não nascemos como uma tábula rasa, né? E espiritualmente, isso é de acordo com a teoria da evolução. Mas espiritualmente falando, se nós formos ver através da teoria espiritual, que nós temos a lei do karma. Então, o que nós nascemos realmente é devido ao nosso karma. E o nosso karma é determinado a partir de várias outras vidas que nós vivemos. Então, nós, de forma alguma, criamos faculdades nessa vida apenas. Nós desenvolvemos através de várias outras vidas. E muitas vezes essa regra de que um ser humano de uma família, ele desenvolve o mesmo tipo de intelecto, o mesmo tipo de espiritualidade, muitas vezes não vale. Porque nós vemos, por exemplo, grandes personalidades ou grandes santos nascendo em famílias em que toda a família não tem esse desenvolvimento intelectual ou desenvolvimento espiritual. Não tem uma conexão entre a capacidade da pessoa que nasceu naquela família e as qualidades daquela família em si. Um exemplo básico é o São Francisco de Assis, por exemplo. Hoje é dia de São Francisco de Assis, né? Então, São Francisco de Assis, ele nasceu numa família em que o pai era meio bruto, assim, né? O pai dele não... se vocês lerem a história, vocês verem que o pai dele é totalmente oposto do que ele era espiritualmente. Então, nós vemos que não tem uma conexão. Mas a inteligência do ser humano, sem dúvida, é uma realização que vem através de eras, de um processo evolucionário. E todas as realizações da ciência no campo da tecnologia, ciência, são devido a essa herança intelectual que nós obtivemos, né? Agora, com relação à inteligência em si, se nós considerarmos a psique humana, né, a psique humana que os psicólogos analisam como a mente.
né? Os vedantistas analisam a psique humana de uma outra maneira e os yogis também de outra maneira. Mas, basicamente, a psique humana não é apenas formada do intelecto racional que nós estamos acostumados. Então, nós temos a tendência a achar que nossa mente é apenas a inteligência. O que os sábios falam é que a inteligência é como se fosse a casca apenas, em que existe uma coisa muito mais substanciosa por trás, por baixo da casca. Um exemplo, por exemplo, que foi dado, que achei muito apropriado, imagine uma cadeia de montanhas. Uma cadeia de montanhas como o Himalaias. Né? Uma cadeia enorme, assim, uma coisa assim, espantosa até de se ver. E a montanha, ela tem a sua parte visível e tem também a parte que vai para dentro da terra. Né? A montanha ela também se estende para baixo. Então, nesse exemplo que foi dado, nosso inconsciente, nosso subconsciente, é como se fosse aquela parte da montanha que a gente não vê, que está embaixo da terra, que às vezes se estende por quilômetros lá embaixo. Agora, na montanha, na cadeia de montanha, existe aquela parte em que existem trilhas, as pessoas andam, que as pessoas podem subir até certo ponto, podem fazer recreação, podem fazer vários tipos de coisas naquelas trilhas da montanha. Então, isso é equivalente à nossa parte consciente, a parte consciente da nossa mente. Mas existe a parte mais alta da montanha, dos Himalaias, por exemplo, que é inacessível, que as pessoas não conhecem, que é uma coisa assim tão alta, tão elevado, que as pessoas não têm acesso. Muito poucas pessoas têm acesso a essa parte mais elevada da montanha. E permanece algo desconhecido para a maioria das pessoas. Por exemplo, o Everest. Poucas pessoas foram no Everest. Então a comparação aqui é que a intuição, o aspecto da intuição de nós, que nós temos, equivale a essa parte da montanha que é inexplorado, né, que está lá no alto e que muito poucas pessoas tiveram acesso. Mas que é justamente a parte mais vasta da montanha, a parte mais elevada, a parte mais sublime da montanha. Então essa é o que eles dizem que é a superconsciência ou a intuição do ser humano, que é desconhecido. As escrituras falam que elas falam a respeito de uma realidade suprema. Essa realidade suprema, ela é chamada de vários nomes. Você pode chamar de Deus também. As escrituras falam, hindus chamam de Brahman, ou cada religião chama a sua maneira. Mas os Upanishads, pela falta de palavras para definir o que é essa realidade suprema, eles trouxeram 3 palavras que definem mais aproximadamente o que é ela. Eles são Sat Chit Ananda. Então, Sat Chit Ananda é existência, consciência, bem-aventurança. Então, assim, as qualidades mais próximas para você definir o que é essa realidade, o que é essa verdade, é existência, consciência e bem-aventurança. Não é que essa realidade tem existência ou tem consciência. Na verdade, ela é a própria existência. Ela é a própria consciência. Não é que ela tem bem-aventurança, ela é a própria bem-aventurança. O que isso significa? Que sendo ela a própria bem-aventurança, tudo que é bem-aventurado, tudo que é alegre, tudo que é feliz, vem dessa fonte. Tem essa fonte como base. Então, todas as alegrias humanas têm essa bem-aventurança como base. No aspecto evolucionário, nós vemos, por exemplo, coisas que são inanimadas, né? Por exemplo, pedras ou outras coisas inanimadas. O que se diz na filosofia Vedanta é que essas coisas inanimadas têm apenas o seu aspecto existência manifestado. O seu aspecto consciência, o seu aspecto bem-aventurança se encontram em um estado potencial. E à medida que a evolução vai ocorrendo, no estado de planta, no estado de ser humano, o aspecto de consciência passa de um estado potencial a um estado manifestado. Então o ser humano passa a manifestar consciência, né? Diferente de uma pedra, diferente de uma planta. Não é que uma planta não tem consciência, ela está no estado potencial. E à medida que nós vamos evoluindo, né, no estado de consciência, nós vamos desenvolvendo até um ponto que a nossa consciência se torna intuição. Então, no processo evolucionário, o último estágio é o estágio da intuição. É um estágio quando o ser humano ele passa do estado de consciência intelectual para uma consciência intuitiva.
É isso que as escrituras dizem. Então, os grandes seres como Buda, Cristo, Ramakrishna, São Francisco de Assis e outros grandes santos e santas são pessoas, são personalidades que alcançaram esse nível evolucionário em que eles viviam no plano da intuição, diferente de quase a maioria da humanidade, que vive no máximo no plano do intelecto. E se não vive no plano do intelecto, vive no plano impulsivo, né, dos instintos. Então, o ser humano ele vive no plano dos instintos ou no plano intelectual. Enquanto esses Budas, Cristos, esses grandes seres, eles vivem no plano da intuição. Que esse plano da intuição é caracterizado, então, em uma comunhão com essa consciência, com essa bem-aventurança, com essa existência pura. O que acontece com o homem moderno hoje? Eu já falei. É o materialismo. Materialismo e ateísmo são as coisas que mais são propagadas hoje em dia. Materialismo e ateísmo. O que isso causa na sociedade? Quando se cultiva mais a parte intelectual, deixando de lado a parte espiritual, ou seja, a parte do coração, a parte das emoções, o que acontece é que o ser humano ele fica como se fosse num deserto espiritual. Então, se desenvolve tanto a parte material, se desenvolve tanto a parte intelectual, e que o ser humano, como se ele estivesse num deserto de emoções, vamos dizer assim. Então, comparando a espiritualidade como se fosse água, num deserto onde não tem nenhuma gota de água, ou seja, ele vive apenas no plano do materialismo, no plano do ateísmo. Então, isso é um estado que a sociedade vive, né, de aridez espiritual, e isso é justamente sentido nas sociedades que são mais avançadas tecnologicamente. A gente pode sentir isso de forma mais vívida nas sociedades mais avançadas tecnologicamente, esse deserto espiritual que as pessoas sentem. Então, elas estão em busca de uma água espiritual. E aí, é a partir daí que surgem movimentos de contracultura. E aqui, principalmente os jovens, eles se revoltam contra esse materialismo desenfreado, eles começam a criar outras culturas, mas muitas vezes essas crenças que eles criam são irracionais. Eles não têm um norte, eles não conseguem achar uma maneira de acabar com esse vazio emocional. Eles criam uma contracultura, mas as crenças às vezes são irracionais. Por exemplo, às vezes com o uso de substâncias, às vezes com o uso de drogas. Ou cultuar coisas que são até repulsivas. Tem pessoas que cultuam coisas repulsivas. Justamente porque essa aridez que a pessoa sente faz ela buscar uma contracultura. Então nós vemos na sociedade isso se manifestando de diversas maneiras. Coisas assim até estranhas de se ver, que a sociedade tentando sair dessa prisão do materialismo científico. Ou seja, uma sociedade totalmente fechada para o materialismo, as pessoas acabam fechadas também, o coração fica fechado, ou seja, a pessoa se encontra como se fosse num deserto. Eu via muito isso no ambiente científico mesmo, é assim, as pessoas elas ficam meio que fechadas naquele materialismo científico. É como um deserto mesmo. Por que isso ocorre? Porque o intelecto e a razão, de acordo com a Vedanta, de acordo com a filosofia, ela diz que o intelecto ele age sobre um domínio muito estreito. Então, o intelecto ele age sobre o domínio dos sentidos, que é um domínio muito estreito. E tem limitações. Essas limitações do intelecto nos causam frustrações. Então, nós ficamos frustrados com o nosso próprio intelecto, com a nossa própria limitação intelectual. Isso causa frustração. Por quê? Porque eles são o intelecto apenas que se volta para o sensorial é um instrumento muito fraco. Ele é um produto do espaço e tempo. Então, sendo produto do espaço e tempo, ele acaba sendo limitado pelo espaço e tempo. Então, aquilo que se torna limitado pelo espaço e tempo
ele não pode ser a realidade. Ou seja, a realidade ela transcende o espaço e o tempo. Isso que a Vedanta fala. Então, algo que esteja limitado ao espaço-tempo acaba se tornando assim algo que escraviza. Né? Você está escravizado ao tempo, está escravizado ao espaço. Enquanto isso, a realidade ela transcende o espaço e o tempo. Um filósofo falou que, um santo, né, falou que medir, assim, tentar alcançar Deus com o intelecto, apenas com o poder do intelecto, é a mesma coisa que tentar medir a profundidade do Oceano Pacífico usando uma trena. É claro que ninguém vai conseguir, né? É a mesma coisa, você está tentando alcançar Deus usando um instrumento que é muito fraco, é muito limitado. E é por isso que as pessoas perdem a fé na religião. É por isso que as pessoas se tornam ateus. Porque elas querem alcançar algo que é transcendental usando algo que é muito limitado. E estando o intelecto ainda impuro, ela não tem nenhum acesso à sua própria intuição. Então ela acaba presa nos limites do seu plano intelectual. Isso faz com que a pessoa se professe ateu. Eu sou ateu. Né? Mas, na verdade, esse ateu que ela professa provém de um vazio interno, um sentimento de vazio de emoção, como se ela se encontrasse num deserto mesmo. Então ela diz que é ateu. Enquanto que aqueles que têm acesso à verdadeira intuição, que vem de dentro, eles nunca podem se proferir ateus, porque eles sentem realmente, por experiência, que existe algo a mais, que existe algo que transcende os sentidos. Então essa pessoa já não pode se profetizar que ela é ateu. O próprio ateísmo em si, quando uma pessoa diz que é ateu, não é algo simples, é uma filosofia por trás disso. A filosofia do ateísmo é uma filosofia complicada de entender. Na Índia tem os Charvakas, que eles têm uma filosofia baseada no ateísmo. E é uma filosofia complicada. Inclusive, se você for discutir com eles intelectualmente, eles vão provar para você que Deus não existe, facilmente. Porque o intelecto tem essa peculiaridade que quanto mais forte é o intelecto de uma pessoa, mais ela consegue provar os seus pontos de vista de forma mais forte, através de diversos argumentos. Então o intelecto tem essa capacidade. Um exemplo, por exemplo, um exemplo prático na vida de Vivekananda. Um incidente que ocorreu, estavam lá os discípulos de Ramakrishna e Vivekananda. Vivekananda era o que tinha o intelecto mais forte, né? Que é a pessoa realmente intelectual. Eles fizeram um desafio entre eles. Então, o Swami Vivekananda e o Swami Vijnanananda fizeram um desafio. Então, o Vivekananda falou que ele ia provar para ele que Deus não existe, e Vijnanananda tinha que provar que Deus existe. E eles ficaram ali discutindo, né, por um tempo, e os outros discípulos observando. E chegou um momento que Vivekananda colocou o Vijnanananda na parede. Então, ele provou sem sombra de dúvida que Deus existe, e através de diversos argumentos, e Vijnanananda ficou sem nenhum tipo de argumento, de que ele não conseguia provar que Deus não existe, porque Vivekananda ele destruiu os argumentos dele. Aí eles trocaram, né? Vivekananda ele foi provar que Deus não existe e Vijnanananda ao contrário, provar que Deus existe. E dentro de alguns argumentos, Vivekananda ele também colocou Vijnanananda na parede. Ele provou para ele sem sombra de dúvida que Deus não existe. E Vijnanananda não conseguia provar o contrário. Então nós vemos que quem tem um intelecto mais forte consegue colocar os pontos de vista de uma maneira que se torna quase irrefutável. Nós vemos isso no plano político também. Assim, o político que tem mais capacidade de persuasão é o político mais bem sucedido. Às vezes pelo próprio poder do intelecto dele, né, que nem tem muito a ver com o poder moral, né, que é a parte moral dele, mas o poder do intelecto. No campo religioso também isso é muito visto. Um dos grandes gurus que nós vemos por aí, que são muito conhecidos pela mídia, nós vemos que eles têm uma capacidade de convencer as pessoas muito grande. Por isso que eles atraem multidões. Mas isso não significa que eles possam ter obtido uma experiência mais elevada. Isso significa apenas que eles têm uma capacidade de persuasão elevada. Então, aí está a diferença entre intelecto e coração. O coração ele tem mais a ver com a intuição, né?
Assim, para desenvolver o coração do ser humano, né, desenvolver a intuição, desenvolver as emoções mais nobres, né, eles falam que nós temos que tentar desenvolver o amor universal. Ou seja, essa é a mais nobre de todas as emoções, né, o amor universal. Então, o amor universal por todos os seres, por toda a criação, não apenas seres humanos, né, animais também. Então, o desenvolvimento do amor universal é o que vai nos levar mais próximo para o desenvolvimento do coração, né, em detrimento do desenvolvimento intelectual. Eu vou citar aqui uma fala de Swami Vivekananda, que foi um mestre iluminado, né? Ele estava falando aqui sobre essa questão do intelecto versus coração, né? Qual é a diferença de um para o outro? Qual é a superioridade de um para o outro? Então ele fala aqui: é um dos males da sociedade ocidental que vocês estão, que buscam apenas a educação intelectual e não tomam conta do coração. Isso apenas faz com que as pessoas se tornem 10 vezes mais egoístas. E isso pode levar a humanidade até à destruição. Quando existir um conflito entre o seu coração e o seu cérebro, siga sempre o coração, porque o intelecto tem apenas um estado, a razão. E é dentro disso que o intelecto funciona e não pode ir além disso. O conhecimento do homem, os seus poderes de percepção, de raciocínio e intelecto, juntamente com o coração, estão batendo o leite do mundo. A partir desse bater o leite vem a manteiga. E essa manteiga é Deus. Os homens de coração conseguem obter a manteiga, enquanto o resto é deixado para os intelectuais. O intelecto tem sido cultuado com o resultado de que centenas de ciências foram desenvolvidas e aprimoradas. E o efeito disso é que isso fez com que muitas pessoas se tornassem escravas de poucas pessoas. E isso é basicamente todo o bem que tem feito. Nós vemos, Vivekananda falou isso há mais de 150 anos atrás. E nós vemos isso muito claramente na sociedade hoje, né, que poucas pessoas se tornam muitas pessoas se tornam escravas de poucas pessoas. Existe uma pesquisa hoje, estatisticamente falando, que se nós pegarmos a fortuna que existe na mão de 10 pessoas do mundo hoje, essa fortuna é capaz de matar a fome de toda a humanidade. Então, na fortuna que está na mão de 10 pessoas, é capaz de tirar toda a fome da humanidade. Então, o que Vivekananda fala aqui é muito verdade, que apenas cultuar a ciência sem cultuar o coração faz com que muitos se tornem escravos de poucas pessoas. Ele continua aqui: necessidades artificiais são criadas e cada pessoa pobre, e qualquer pessoa, quer ela tenha dinheiro ou não, deseja sempre ter essas necessidades artificiais satisfeitas. E quando ela não consegue satisfazer, ela luta e luta e luta e morre na luta. É exatamente o que acontece na sociedade hoje. Ele falou isso há 150 anos atrás, né? Mais de 150 anos atrás. Então, através do intelecto apenas não é o caminho para resolver o problema do sofrimento, mas através do coração. E todo esse vasto esforço que tem sido gasto, se todo esse esforço que a humanidade faz hoje fosse sido gasto para tornar o homem mais puro, mais gentil, mais paciente, esse mundo seria 1000 vezes mais feliz do que é hoje. Sempre cultive o coração. Através do coração o Senhor fala, e não através do intelecto. Então, Vivekananda ele falava, cultive o coração. Isso não significa que Vivekananda era contra o intelecto ou o progresso intelectual, o progresso da sociedade. Na verdade, Vivekananda ele queria uma combinação das duas coisas. Numa palestra que ele deu, The East and the West, ele falava sobre o Ocidente e o Oriente. Ele começou a dar os prós e contras de um e de outro e disse que, na verdade, a sociedade ideal seria uma combinação das duas coisas.
tanto o poder intelectual, né, desenvolvimento da tecnologia, das ciências, mas ao mesmo tempo a busca pela harmonia interna, ou seja, aquela busca interna do ser humano tem que existir. Então, não apenas o desenvolvimento tecnológico das ciências, mas também tem que ter a harmonia, a busca interna. E essa busca interna é dada pelas práticas orientais, né? Basicamente, meditação, yoga, a busca do reencontro interno, da harmonia, da paciência, e coisas interiores. Então ele dizia que o melhor do Ocidente tem que se combinar com o melhor do Oriente. Somente então a sociedade será ideal. Ele não dizia para você renunciar ao intelecto. Ele falava, se você renunciar ao intelecto, o que vai acontecer? Você vai ficar cheio de superstição. Você vai começar a acreditar em coisas que não têm sua âncora na razão. Então você vai começar a acreditar em coisas irracionais. É isso que acontece quando você deixa o intelecto de lado. Você acaba entrando na mão de charlatões. Pessoas que conseguem enganar você facilmente pelo fato de elas terem o intelecto desenvolvido e você deixar de lado o intelecto. Você fica apenas focado na busca pelo coração, mas deixando o intelecto de lado. Então, Vivekananda nunca ensinou ninguém a deixar o intelecto de lado. Ele falava que nós temos que usar a razão como um guia para obter a intuição. Então, você usa a razão como um guia para obter a intuição. Porque ele falava que a razão e a intuição, elas não estão separadas uma da outra. Elas fazem parte da mesma faculdade mental, chamada Buddhi. Ramakrishna também falava isso. Ele falava que nós temos dois tipos de Buddhi. Antaryami Buddhi e o outro Buddhi, que é o Buddhi inferior. Então, esse Antaryami Buddhi é o Buddhi, a parte intelectual que está ligado à intuição. Então, Buddhi, na verdade, nós traduzimos como intelecto, mas não é. É uma faculdade da mente que tanto nos liga com o plano da intuição, quanto nos liga com o plano do intelecto. Então, esse Buddhi que nós temos é o que o Katha Upanishad ele falou, ele deu o símile, né, da carruagem, o condutor da carruagem. É o condutor da carruagem que está segurando as rédeas, que é a mente, e que está conduzindo os cavalos, que são os órgãos sensoriais. Os cavalos estão indo na estrada, que é o mundo, tem os objetos sensoriais. Então, aquele condutor da carruagem, que é o intelecto, ele conduz a mente. Ele é uma faculdade da mente que conduz a própria mente, porque a mente tem outras faculdades, né, manas e outras faculdades. Mas o Buddhi é a faculdade mais elevada. E Ramakrishna falava que o puro intelecto, o Buddhi, quando está puro, é a mesma coisa que o puro Atman. Então, o intelecto puro, Buddhi puro, ele reflete a luz do Atman. Ele traz realização espiritual, ou intuição. Assim, falando em termos da Vedanta, Swami Tapoyagananda abordou isso há 2 semanas atrás. Ele falou que a prática da Vedanta, ela faz com que a mente se purifique de tal maneira que surge na mente, finalmente, um pensamento, né, que na verdade é um vritti, uma onda mental, chamado Brahmakara Vritti. Esse Brahmakara Vritti é uma onda mental que nos faz conectar com Brahman. Então é aí que surge a realização de Brahman, é aí que surge a percepção de Brahman, através de um vritti que surge no próprio Buddhi, na própria mente. Então a faculdade de intuição ela está inerente no nosso Buddhi. Nós temos apenas que purificar a nossa mente. Qual é a maneira de purificar o intelecto? Um dos Upanishads, o Katha Upanishad, ele fala que uma das maneiras é o discernimento. É o discernimento entre aquilo que é real e aquilo que é irreal. Então, você sempre discernir na sua mente o que é real e o que é irreal. Isso purifica Buddhi. Né? E o que é irreal? É tudo aquilo que é transitório. Em última análise, todos os objetos sensoriais são transitórios. Então, tudo isso nós não temos que considerar como uma realidade absoluta. Isso não significa que você tem que abandonar tudo. Você tem que perceber a realidade das coisas. Não considerar coisas transitórias como se fossem permanentes.
Uma delas é o nosso próprio corpo, né, que é muito transitório, ele dura apenas 100 anos no máximo, vamos dizer. E nós temos, às vezes, uma ilusão tão grande de achar que nós podemos manter o nosso corpo para sempre, a tal ponto de nós fazermos de tudo para que isso aconteça, mas uma hora o corpo vai embora. Então, esse discernimento entre o que é real e o que é irreal purifica o intelecto. Mas uma das maneiras mais eficazes de purificar o intelecto é a prática da meditação. Então, a prática da meditação, a prática da oração diária, a prática da meditação diária, purifica Buddhi, purifica o intelecto. Nós falamos muito sobre intelecto. Né? Nós podemos falar um pouco mais a respeito de intuição. Né? Intelecto e intuição. O que é a definição de intuição? Muitas vezes nós pensamos que intuição, né, alguns filósofos também definiram dessa maneira, Rudolf Steiner, por exemplo, ele fala que intuição é uma noção que você tem de uma coisa, mas que você não sabe claramente ainda o que é. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu estou com uma intuição de que isso vai ocorrer, ou alguma coisa que ela não entende muito bem, mas que ela acha que vai ocorrer. Mas é como se fosse uma coisa, um estado cognitivo que vai levar você a compreender alguma coisa, né? A ter uma outra cognição. Mas o que a Vedanta fala? O que é a intuição? Intuição é a apreensão direta da verdade. Então, você conhecer a verdade diretamente, conhecer um fato diretamente, independente do uso dos sentidos e da razão. Então, o que é a intuição? É você conhecer um fato, uma coisa, ou qualquer coisa, qualquer verdade, qualquer fato, qualquer objeto, sem percepção sensorial e sem uso da razão. É difícil entender justamente porque transcende a razão. Como você vai querer analisar com a razão aquilo que transcende a razão? Por isso que a intuição é explicada nas escrituras através de diversas analogias, através de diversas ilustrações, para você tentar chegar a entender o que é a intuição. Mas é algo que, pelo próprio fato de transcender o processo de razão, o processo sensorial, não é algo que pode ser entendido através de palavras. Pode ser apenas experimentado. No sentido vedântico, o que é a intuição? É algo intensamente sutil. É algo intensamente sutil que transcende a mente comum. Então, a mente comum é a mente que nós estamos acostumados, a mente da percepção sensorial, a mente consciente. Essa é a mente comum, que a maioria da humanidade está conhecida. O que é a intuição? Intuição é um estado mental extremamente sutil, que vai além da mente comum. Então, daí nós sabemos que não é algo que todas as pessoas têm assim, de forma comum. É algo que é a exceção à regra. Shankaracharya dizia que essa experiência é chamada aparoksha anubhuti, ou seja, a apreensão imediata da verdade. Por que muitas pessoas podem se tornar intelectuais e poucas pessoas obtêm a verdadeira intuição? A resposta simples para isso é que tem a ver com impureza e pureza. Para você desenvolver o intelecto, não necessariamente você precisa desenvolver pureza mental, você precisa passar por um processo de purificação. Mas a intuição, para você desenvolver a intuição, você precisa necessariamente passar por um processo de purificação. Esse processo de purificação vai nos libertar, principalmente, da coisa que mais nos aprisiona, que é o nosso próprio ego. Então, o processo de purificação que vai nos levar à intuição, primeiramente, elimina o nosso ego impuro. Então, elimina o nosso egoísmo. Isso é uma das primeiras coisas que a purificação faz, eliminar o nosso egoísmo. Eliminar a nossa consciência corpórea, ou seja, esse sentimento de que nós somos apenas o corpo. Então, isso também faz parte do processo de purificação. Então, existem nas escrituras descrições muito extensas a respeito do que é a intuição, principalmente nos Upanishads. Mas mesmo essas escrituras, elas descrevem que essa experiência está além das palavras, está além da mente. Por exemplo, os Upanishads falam lá
lá o intelecto não chega, lá a fala não chega. Então, tem palavras, eles descrevem dessa maneira. Mas uma coisa que eles falam é que é um estado de iluminação sem sombra. Então, imagine um estado de iluminação sem sombra, onde você tem... O que isso significa? Que não há nada para esconder, você obtém a experiência total, o conhecimento total de uma coisa. É uma iluminação sem sombra, que é descrito. É um estado de suprema bem-aventurança. Então, Ananda. Isso também é um estado que eles descrevem, quando se obtém a verdadeira intuição, você tem contato com a verdadeira bem-aventurança, suprema bem-aventurança. Outra consequência da intuição, né, da verdadeira intuição, é que ela nos liberta das amarras do ego e da consciência corpórea. E uma outra coisa, uma outra consequência, ela nos liberta do aprisionamento das ações. Então, assim, uma coisa que as escrituras falam é que o ser humano, pelos próprios karmas que ele tem, ele é aprisionado pelas próprias ações. É como se o karma fizesse ele estar num entorno em que ele tivesse que ficar aprisionado por aquele entorno, pelo que pelas consequências do seu karma. E essa experiência da intuição, ela nos liberta desse aprisionamento às ações. As ações causadas pelos nossos karmas. Outra libertação que a intuição nos traz é a libertação da morte, né, que é o que nos traz mais medo. Uma pessoa de verdadeira intuição, ela não tem medo da morte, porque ela tem um conhecimento que nós não temos. Né, um conhecimento básico que nós não temos. O que é esse conhecimento? Que, por exemplo, que nós não somos o corpo físico. Uma pessoa de verdadeira intuição, ela pode estar andando como a gente, pode estar comendo, pode estar conversando, mas dentro dela mesmo, ela sente uma coisa totalmente diferente de nós. Ela percebe que ela não é o corpo, ela sente que ela não tem uma consciência do corpo como nós temos. Né? Nós achamos que nós somos o corpo. Quando a gente fica com gripe, a gente fala, eu estou gripado. Quando um espinho nos pica, nós falamos, está doendo, eu estou com dor. Nós nos identificamos muito fortemente com o nosso corpo. Mesmo que a gente não queira, que a gente fala que a gente é um vedantista, que a gente segue a vida espiritual, mas isso é um fato, nós nos identificamos muito fortemente com o nosso corpo. Então, um homem de intuição, uma pessoa de intuição, ela não tem esse tipo de identificação que nós temos. Então, aí está uma diferença básica. É por isso que ele é um ser superior a nós. Porque ele tem um estado de consciência superior a nós. Então, quais são os verdadeiros seres superiores que andam sobre essa terra? São justamente esses seres. Esses que devem ser realmente reverenciados. Esses seres que têm uma intuição que nós não temos. Porque eles transcenderam as limitações, eles transcenderam a limitação de espaço e tempo. Eles transcenderam a limitação do corpo. Uma vez, Swami Shivananda, só contar um exemplo, e vou terminar aqui hoje. Swami Shivananda, discípulo de Sri Ramakrishna, ele já estava meio idoso, e ele tinha tido um AVC. E ele ficava a maior parte do tempo no quarto dele, e ele estava com vários outros problemas de saúde também. Um dia, um discípulo veio de longe, veio do sul da Índia, e quando ele entrou no quarto, ele imediatamente viu o Swami, né, com um lado paralisado, e na cama, naquele estado, né, do corpo dele, mas ele estava muito feliz, né, conversando com outras pessoas, feliz, e ele perguntou, Maharaj, como o senhor está? E Maharaj falou, estou bem, estou ótimo, falou. Aí ele perguntou de novo, mas o senhor está bem mesmo? Sim, estou ótimo, estou muito bem. Mas a gente vê, senhor, que o senhor teve alguns problemas, né, nesses últimos tempos. Aí ele falou, você está falando do meu corpo? Né? Na verdade, eu tenho muito pouca consciência dele. Então, é isso que ele falou. Então, esse é um estado de um verdadeiro santo. Né? Ele tem pouca consciência do corpo. Ele vive num plano de experiência que nós não vivemos. Então, por isso, ele tem pouca consciência do corpo. Sri Ramakrishna mesmo, no final da vida dele, ele estava com câncer de garganta. Né? E isso, naquela época, não tinha nenhum tratamento como tem hoje.
Então era uma experiência dolorosa, que levava a pessoa a uma morte dolorosa. E nas últimas semanas, o que as pessoas viam? Sri Ramakrishna dançando, rindo. Ele ficava no quarto dele assim, em estado inebriado, entrava em samadhi, conversava com os devotos. E, inclusive, alguns devotos até pensavam que Sri Ramakrishna estava fingindo a doença, porque ele estava num estado de felicidade, mas as pessoas viam que ele estava definhando fisicamente, ele estava emagrecendo cada vez mais, não conseguia engolir a comida. Ele foi assim definhando até o final da vida, mas espiritualmente ele estava num plano elevado todo o tempo. Ele não descia no plano sensorial que nós estamos, ele vivia num plano elevado. Então aí está a diferença entre uma pessoa iluminada pela intuição e pessoas comuns. Elas não se afetam como nós nos afetamos pelos eventos da vida cotidiana, pelos eventos do corpo. Não importa o que aconteça no corpo, a mente da pessoa vai estar no estado que ela já não se afeta pelo corpo. O próprio Bhagavad Gita fala isso no capítulo 6. Tem um verso lá muito interessante, capítulo 6, que fala que a pessoa que alcançou o verdadeiro autoconhecimento, o conhecimento do ser, e ela que se estabeleceu nesse conhecimento do ser, ela não é afetada nem pelos maiores dos sofrimentos. Então isso é um verso que está no Gita, capítulo 6, Krishna falando, né? Então mesmo que aconteça o maior dos sofrimentos, ela não é afetada. Tem a história de um santo que morreu rindo nas bocas de um tigre, repetindo o nome de Rama. Esqueci o nome desse santo, mas ele foi atacado por um tigre. E antes da morte, as pessoas viram ele rindo, repetindo o nome de Rama, até o tigre devorar ele por completo. Então essas pessoas elas não tinham medo da morte, não se afetavam pela morte e não se afetavam pelos eventos da vida cotidiana como nós nos afetamos. Isso é o poder da verdadeira intuição. E por isso que é um estado mais elevado, que todos nós temos que buscar. Se nós não buscarmos isso, qual é a consequência? A consequência é que nós sempre vamos ficar aprisionados por um plano muito limitado do intelecto. Vamos ficar aprisionados pelos sentidos, aprisionados pelos objetos e aprisionados pelos altos e baixos da vida. Isso é a consequência de nós não buscarmos o nosso poder da intuição. Então eu vou terminar por aqui. Namastê a todos, boa semana.